Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite para vocês. É muito bom estar de volta. A gente teve aí 2 semanas de intervalo, alguns compromissos, algumas reuniões, alguns eventos que tivemos e não pudemos dar continuidade na classe de Daniel. Porém, hoje nós retornamos aí com o capítulo 2 e a interpretação da estátua. Nós vimos até agora a jornada de Daniel e seus amigos em relação a esse reino da Babilônia, como eles estão aí lidando com isso. E hoje, em especial, nós vamos ver como que Daniel interpreta o sonho. Nós já vimos que o sonho tinha muito a ver com os seus dias, tinha muito a ver com a cultura da época, com o contexto que eles viviam. Porém, hoje, nós veremos qual a interpretação profética desse texto. Para isso eu convido você a fechar os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, obrigado por mais uma vez estarmos estudando a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos cuidado, tem nos protegido. Mais do que isso, o Senhor tem nos dado a oportunidade de aprender mais sobre Ti e os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Fica conosco nesse estudo, é o que nós pedimos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, e agora nós vamos começar a interpretação ali perto do verso 30. Então ele diz assim, olha, verso 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Verso 30. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da sua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aí uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Olha esse detalhe. Aí ele continua. Verso 32. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força, a glória, a cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Mas ele continua. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Presta atenção nos detalhes de cada um dos reinos. Verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram, em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro do lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Olha que bonito isso.
Como que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então vamos lá. A cabeça de ouro ficou fácil, porque o próprio Daniel disse quem era. Era o reino de Nabucodonosor, o reino da Babilônia. Então, se você quiser fazer uma tabelinha aí na sua casa, eu convido você a colocar assim, ó, que nem quando você jogava stop. Já brincou de stop? Você coloca várias categorias e vai escrevendo? Então coloca lá. Primeira categoria, reino. Segunda categoria, Babilônia. Terceira, Medo-Persa. Quarto, Grécia. Quinto, Roma. Coloca todas essas 5 categorias aí. Reino, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Ok? Embaixo do reino, você escreve assim: texto, metal, animal, característica, observação e período. Ok? Embaixo de reino, coloca texto, metal, animal, característica, observação e período. Nós vamos terminar de preencher essa lacuna nas próximas semanas. Mas coloca aí as de cima e a lateral e a gente vai preencher junto. Veja, capítulo 2, versículo 32 e o versículo 38 diz que a cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor. E foi Deus quem concedeu essa autoridade para ele. Então, embaixo de Babilônia, do lado do texto, você coloca 2.32, que é o texto, barra 2.38. E deixe em aberto. Esse reino de Babilônia ficou fácil de identificar até mesmo pela história, sabia? Porque o metal mais abundante que existia na Babilônia, adivinha qual era? O ouro. O ouro era tão abundante na Babilônia que as paredes em muitos lugares foram revestidas de ouro. A principal característica de animais retratados na Babilônia eram leões. Nas principais portas da cidade haviam leões retratados ali em ouro. E a gente vai ver em outro capítulo que esses leões também tinham uma característica bem importante e bem peculiar para isso que nós estamos estudando. Então, metal, você já sabe até o que vai colocar do lado. Ouro, que era o metal mais abundante na Babilônia. Sobrava. Animal, deixa em branco. Não crie spoiler aí. Segura as expectativas. Daqui a pouco a gente fala sobre esse animal aí. Característica, eu já falei para você aqui. Metal mais abundante na Babilônia. Pode colocar aí, vou relembrar. Do lado de texto, embaixo da Babilônia, 2.32 e 2.38. Metal, ouro. Animal, deixa em branco. Característica, material mais abundante em Babilônia. Observação. Deixa eu fazer uma observação aqui para vocês. A ordem desses metais, ela não era desconhecida para o rei e para as pessoas que estavam ouvindo a interpretação do sonho. Outras estátuas em outros lugares também foram construídas dessa forma, começando com o metal mais precioso e diminuindo o valor de cada metal. E existem vários registros na história de estátuas com essa mesma construção. A diferença é que na interpretação dessa estátua, Deus deixa bem claro quem foi que deu esse reino para Nabucodonosor. Veja, acompanha comigo aí no verso 37. Tu, ó rei, rei de reis. Rei de reis era um título para aquele que é o rei sobre todos os reis da terra, o imperador. Mas ele diz assim, olha, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Ou seja, tudo que aquele reino tinha, tudo que Nabucodonosor tinha sido dado por alguém. E esse alguém
era o Deus que conferiu esse sonho e a interpretação. Então Daniel estava falando assim para Nabucodonosor: Nabucodonosor, o sonho foi Deus quem deu, ele fez com que você ficasse agitado, ele me concedeu a interpretação porque é ele quem interpreta e ele quem tem o domínio da história. E olha só, na interpretação foi ele quem te deu esse reino, foi ele quem te deu esse poder que você tem, a glória que você recebe das pessoas é o próprio Deus que deu para você. E é ele que está no controle até o futuro, ele sabe até qual é o próximo reino depois de você. Interessante, né? Deus no controle de todas as coisas. Agora falta um último campo para a gente preencher aqui na nossa tabela. Do lado de período, abaixo da Babilônia, você vai colocar aí ano 605 até o ano 539 depois de Cristo. No ano 539, Babilônia é sitiada, cercada, e a gente vai ver no próprio livro quando que isso acontece, Daniel ainda era vivo. Mas calma lá, sem spoiler, espera um pouquinho, segura a onda. Vamos para o próximo reino? Babilônia, ouro, cabeça de ouro. Ok, qualquer coisa, volta aí depois que o vídeo estiver disponível nas redes sociais e assiste novamente. Próximo reino, ele diz assim, lá no versículo 32, a cabeça de fino ouro, o peito e os braços de prata. E no versículo 39 ele diz assim, depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Ou seja, ele já vai dando saltos aí. Mas esse segundo reino, pela história, quando nós vamos para a história para entender um pouco melhor a sucessão de reinos, nós vamos ver que o próximo reino que se levanta é a Medo-Pérsia. Deixa eu explicar por que esse reino são de duas nações. Teoricamente, teria que ser primeiro Medo, depois Pérsia. Mas acontece que Ciro ele usa dos territórios que a Medo já tinha conquistado para que ele tome de uma vez, unifique e consiga superar a Babilônia. E você vai ver no capítulo 7 que isso é bem fácil de ser interpretado quando nós vemos o animal que representa. Mas, mais uma vez, sem spoiler, sem nós adiantarmos o processo. Vamos lá. O segundo metal que você vai colocar embaixo da Medo-Pérsia, ao lado do ouro, vai ser prata. E a prata é inferior ao ouro, obviamente. Até nos nossos dias, e já era assim nos dias de Daniel também. Esse novo reino, essa Medo-Pérsia, ela tem uma característica bem especial. Coloca aí na característica. Pula o animal na característica. Adivinhe qual tipo de metal os medos e os persas utilizavam para fazer o sistema de tributação, ou seja, de impostos que eles tinham. A prata. A Medo-Pérsia usava a prata como sistema de moeda. E ela ficou bem conhecida por causa disso, porque eles tinham sistemas assim organizados de tributo, de impostos. Então não é à toa que Deus escolhe um metal para a estátua que represente esse reino. Apesar dele vir lá no futuro, Deus já sabia das suas características. Então a principal característica da Medo-Pérsia é a prata. Agora vamos lá. Tem uma observação. Esse reino ele teve que destruir 3 nações importantes, porque junto com a Babilônia começaram a surgir novos impérios. E agora os medos e os persas tiveram que destruir 3 reinos. Anota isso. Coloca aí na tua tabela e quando a gente chegar no capítulo 7 você vai olhar essa tabela e vai entender um pouquinho melhor. Só coloca assim do jeitinho que eu vou colocar para vocês. Lídia, ano 546 a.C. Os caldeus, ano 539 a.C. E o Egito, ano 525 a.C. Essas 3 datas antes de Cristo. Lídia, 546, Caldeus, 539, Egito, 525. Olha só, esse reino dos medos e os persas, aí no período, você pode colocar que eles duraram do ano 539 até o ano 331 antes de Cristo. Mostrei um papel para vocês e eu vou mostrar esse papel depois certinho para vocês, as anotações que eu faço aqui.
A gente estuda, a gente tem que ir anotando, porque fica muito mais fácil da gente alinhar as ideias, tirar as dúvidas, criar uma linha na nossa mente, entende? Vamos lá? Próximo reino? Fomos lá. Ouro, a cabeça, peitos e braços de prata, a Medo-Pérsia, e agora nós vamos para a cintura de bronze. Ano 331. Um dos períodos mais estudados da história. Porque surge aí um personagem importantíssimo para a história da humanidade. Mudaria tudo depois dele. Tudo. 331. Alexandre o Grande surge como um conquistador na Macedônia, o norte da Grécia daquela época. Esse metal que foi colocado aqui, ele está aí no capítulo 2, versículo 32, que diz que a cintura era de bronze, e no verso 39, que ele diz que um terceiro reino se levantaria. Eu estou lendo a minha Bíblia aqui junto, acompanha na tua Bíblia para você não dizer que eu estou mentindo, que eu estou inventando alguma coisa aqui. Olha só, bronze. Por que se a Babilônia tinha muito ouro? Se os medos e os persas usavam a prata como sistema de tributação, o que o bronze tem a ver com a Grécia? Uma boa pergunta, hein? Mas olha só, esse metal era usado como câmbio pelos gregos. Então, assim, quando eles tinham que receber um produto que era de outro lugar e dar algo ou vender algo, eles usavam o bronze para medir, como forma de medir. Lembra aquelas balanças que você vai colocando o peso assim do lado e ver se bateu? Eles usavam o bronze. Fora isso, Alexandre o Grande usava bronze nas suas armaduras, nas suas espadas, nos seus capacetes e até em outras armas que eles criavam. Não foi à toa que Deus usou esse metal para representar a Grécia. Nada é coincidência quando nós estamos falando de Deus. Tudo é providência. Então, olha só, Alexandre o Grande ele surge no ano 331 e ele começa a conquistar de uma forma muito rápida. Em 7 anos, ele chega na Índia. Em 7 anos, ele conquistou todo o norte da Macedônia, todo o Egito, toda a região da Babilônia, o norte, que era a região dos Medos e os Persas, e foi adiante e foi até a Índia. Um reino que surgiu muito rápido, um reino muito forte e poderoso. Quando a gente chegar no capítulo 7, isso vai ficar em tremenda evidência. Guarda mais esse spoiler. Isso quer dizer que você não pode perder os próximos capítulos, ok? Ok? Tamo junto? Beleza? Então olha só, se você está com alguma dúvida até agora, deixa aí nos comentários a sua dúvida, deixa aí no comentário do Facebook, do Instagram, do YouTube, não tem problema. O importante é você colocar a tua dúvida para que a gente possa aprender junto, para que nós possamos interpretar a Bíblia juntos, guiados pelo Espírito Santo. Vamos lá? Terceiro reino, Grécia. Texto. O que eu coloco lá em texto, pastor Renan? Você vai colocar aí o capítulo 2, versículo 32 e o versículo 39. Você vai colocar no metal, bronze, pulo o animal para variar um pouquinho. E nas características você coloca lá metal usado como câmbio, como capacete, como armadura e como arma pelos gregos. Período. Vamos lá para o período. Ano 331 até o ano 142. Por que esse período maior? Porque depois que Alexandre o Grande morre, acontece algo interessante que eu só vou revelar no estudo do capítulo 7. Segura a onda, calma, jovem. Paciência aí, daqui a pouquinho a gente chega lá. Ok? Vamos lá? 331 ao ano 142 a.C. Texto 2, 32 e 39. Metal bronze. Característica, metal usado para capacete, armadura, para armas, para o câmbio. Ano 331 a 142 depois de Cristo. E guarda as informações aí para o capítulo que nós vamos estudar aqui, também fala desse período aí, ok? Vamos agora para
o último período da história, porque as pernas de ferro elas se unem com o barro lá embaixo. Então a gente está falando de um período que tem duas fases, um mesmo reino, um mesmo império, duas fases diferentes. Ok? Guarda essa informação aí. Capítulo 2, versículo 33, diz assim: as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Agora, esse é o único reino que tem a descrição dele completa. Olha o que diz no verso 40. Diz assim: o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Forte, hein? Olha como ele continua, verso 41. Quanto ao que viste dos pés dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que visse o ferro misturado com o barro de lodo. Então, um reino dividido, um pouco fraco, um pouco forte. Como que vai ser isso? Ele termina dizendo assim: quanto ao que visse do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento. Ou seja, tem uma aliança política aí. Tem uma aliança entre essas duas áreas aí do reino. Ele diz assim: mas não se ligarão um ao outro, ou seja, estarão separados. Olha que interessante. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Esse é o último reino. O último. Renan, se é o último reino, nós estamos vivendo no período desse reino ainda? Será? Será que sim? Será que não? Deixa o teu comentário aí, o que você acha. O importante é entender como ele funcionou. Última coluna lá do nosso stop bíblico aqui. Embaixo de Roma, do lado do texto, você coloca aí capítulo 2, versículo 33 e depois 2, versículo 40 ao 43. O metal utilizado, ferro. Característica: a mesma coisa que houve com Alexandre o Grande, há também com esse período desse reino, Roma. A armadura, o capacete, as lanças, tudo que eles produziam era em ferro. Inclusive, os romanos inventaram uma arma bem interessante chamada de pilum. Pilum era uma lança em que eles seguravam e atacavam com aquela lança pessoas numa distância maior para se proteger, mas eles poderiam em algum momento também lançar aquilo, mandar para longe, e era feito de ferro. Também utilizavam como sistema de câmbio, ou seja, de trocas, de vendas, o ferro. Mais uma vez, Deus mesmo nos dias de Daniel sabia exatamente o que aconteceria no futuro. Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Mas tem mais uma coisa importante aqui. Nesse sistema político, que agora Roma implanta, cada um desses é um sistema político, Roma, ela pela primeira vez na história, ela cria um sistema político e administrativo. Então, por exemplo, Babilônia tinha um sistema administrativo muito rudimentar, muito fraco, muito precário. Eles não conseguiam controlar direito os seus postos de controle. Existiam governos, existiam sátrapas que eles chamam, mas era muito fraco. A mesma coisa com os medos e os persas. Depois, com os gregos, tanto que o reino fica dividido depois que Alexandre o Grande morre, porque não tinha um sistema administrativo. O sistema que Roma criou foi tão bem feito, mas tão bem feito, que os historiadores chamam de a Pax Romana, ou seja, que Roma implantou uma paz mundial. Só que essa paz, ela foi construída e erguida sob muita violência, sobre muitos ataques, muitas guerras. Por isso, esse reino é chamado de ferro, que tudo quebra e tudo esmiuça. Eles iam fazendo dos povos seus escravos. E a gente sabe disso pela história, sabe disso porque a gente lê, a gente vê em filmes, qualquer coisa que você vai procurar de Roma, você vai ver essas tramas políticas e tudo mais. Roma começou no ano 142. E de fato,
ela vai sendo fragmentada ou vai sendo assim, perdendo parte do seu poder com o tempo. Mas, no capítulo 7, eu e você veremos que ela nunca deixou de exercer o seu poder, inclusive nos nossos dias, só que em forma de um casamento que foi feito, o ferro e o barro. Espera aí, a gente vai chegar lá. Dá tempo ao tempo, calma, a gente vai ver sobre isso também. O que eu quero terminar falando para vocês é sobre o reino mais importante de toda essa história. Ele não está no nosso stop bíblico. Eu nem coloquei ele como uma coluna, porque ele é diferente em tudo. Ele é superior. Olha só o que diz. Ele viu uma pedra, e essa pedra, ela feriu a estátua e se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Está lá no versículo 35. Mais do que isso, olha o que ele diz sobre essa pedra aqui, olha. Verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino. Ou seja, não é nenhum homem que surge como imperador, mas é Deus que levanta um novo reino. E ele diz assim, que jamais será destruído. Nunca será destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos os reinos, ou seja, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro. Todos esses serão consumidos por essa pedra. E ele diz assim, ele mesmo subsistirá para sempre. Mas olha só que interessante. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel sua interpretação. Esse reino não é levantado por homens. Ele não tem auxílio de homens. Isso me faz pensar sobre algumas coisas. Primeiro, eu e você, nós somos convidados a participar desse reino, sabia? Nós somos convidados a participar desse reino. Só que nós não podemos fazer nada de nós mesmos para que esse reino exista. Esse reino ele é levantado pelo próprio Deus e não tem auxílio de mãos humanas. Nós podemos participar e ter o privilégio de participar, mas nós não podemos construir nada desse reino. Ele é oferecido a nós para que nós possamos vivenciar, para que nós possamos participar, para que nós possamos desfrutar de um reino que vai durar a eternidade, um reino levantado pelo próprio Deus. Mas nós não podemos fazer nada, nada está ao nosso alcance para que ele exista. Ele foi inaugurado por Cristo e eu e você podemos participar dele. O livro de Daniel vai me mostrar como participar desse reino. O livro de Daniel vai me mostrar quando ele inicia. O livro de Daniel vai me mostrar como ele existe hoje. E o livro de Daniel vai me mostrar como ele será implantado amanhã na história. Você quer saber mais? Quer ter uma ideia de como que esse reino maravilhoso, criado por Deus, que subsistirá para sempre, vai surgir, vai permanecer e não terá fim? Nos próximos capítulos de Daniel. Ok? Vamos fazer uma oração e falar com Deus agora. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor está no controle de tudo e de toda a história. E nós te agradecemos, porque se o Senhor está no controle e falou que um reino levantado por ti existirá, é porque de fato ele existirá. A única coisa que eu peço, Senhor Deus, nesse estudo, é que eu e todos os que estão assistindo participem desse reino, desfrutem desse reino e vivam eternamente nesse reino. Nos ensina, nos transforma, nos perdoa, é o que nós pedimos em nome de Jesus, o nosso Rei. Amém, Senhor. Até o próximo estudo, eu conto com vocês, um grande abraço, até mais.